Mas o nosso prêmio hoje aqui é a presença pela primeira vez do Vitor Hugo, chefe Vitor Hugo, que trouxe para nós uma receita muito especial. Porque, afinal de contas, estamos comemorando 42 anos da TV Século XX, da Associação do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Obrigado, Rita. Felicidade de estar aqui com vocês hoje, trazendo essa receita que é autoral. O pessoal gosta bastante, tenho certeza que vocês também vão gostar muito. Ou seja, vocês não vão encontrar em lugar nenhum aqui no Mulher.com, sim, porque a receita é dele. Ele criou a receita e a gente vai aprender a partir de agora. E eu espero que todos possam replicar e ganhar muito dinheiro, presentear as pessoas agora no Natal também. Porque é uma receita de sucesso. Muito sucesso, Rita. No bistrô, nos eventos que nós fazemos, na nossa cartela de doces, ele sempre tá. E ele sempre sai às pessoas, principalmente quem não gosta, porque é um doce muito diferente. Tem muita gente que não gosta de abóbora, por exemplo, e eu falo, experimentem, porque é sucesso, é gostoso, não vai farinha de trigo, vai chocolate 60%, então assim, é uma combinação perfeita. Eu costumo brincar, para quem faz academia, é um ótimo pós-treino. Oba! Eu não faço academia, mas oba! A gente gosta de doce, a gente come também com felicidade. Com certeza. E o que nós vamos precisar de ingredientes para nós fazermos, repetirmos, né? Reproduzirmos a sua receita? Rita, aqui nós temos 300 gramas de chocolate 63% e 185 gramas de manteiga. Tá. É manteiga, tá, pessoal? Eu sempre falo, tem muitas pessoas que não gostam ou tem restrição, aí não tem o que fazer, você dá uma adaptada, usa azeite, mas eu não recomendo usar margarina. Ah, tá, mas no caso, por exemplo, eu posso com manteiga de cacau, não? Pode, porque quem tem a restrição a lácteos pode usar a manteiga de cacau. Exatamente. Tá. Na mesma proporção, chefe? Teria que estudar um pouquinho para te passar, mas provavelmente sim, porque o teor de gordura é bem parecido. Tá. Aqui então nós temos 300 gramas de chocolate meio amargo e 185 gramas de manteiga já derretida, que eu já adiantei o nosso processo aqui. Tá, ok. Como é quase um brownie, pessoal. A estrutura dessa torta é quase um brownie. Então, quem já conhece o brownie vai se dar muito bem com essa receita. Então, feito aqui o nosso chocolate derretido com a manteiga, nós vamos entrar agora com os nossos ovos, que eu vou dar só uma batidinha para integrar bem a clara e as gemas, para que a hora que a gente coloque aqui na nossa mistura de chocolate com manteiga, fique bem homogeneizado, tá? Fica uma massa lisinha, sem pelotinhas de ovo. É rapidinho, pessoal, é só dar uma batidinha. Não precisa nem coar a gema, nada. Não. Tem gente que gosta por conta do cheiro, mas assim, eu uso sempre um licorzinho para dar uma disfarçada. Eu uso muito frangélico. Eu não sinto gosto nem cheiro. Eu também, sendo bem sincero, pessoal, os doces, não sei se é porque eu sou confeiteiro, então eu já sei as proporções, mas a maioria dos doces que vão ovos não fica com aquele cheiro característico nem o gosto. Aqui então, feito isso, nós vamos agregar aos poucos, né? Aqui eu dividi em duas partes. Tá vendo que ela fica uma massa bem viscosa nessa parte? É o normal dela, tá? Ficou bem viscosinho, tá aqui homogeneizando o nosso chocolate, a nossa gordura e os ovos. Vou dar uma batidinha com fouet, sempre importante essa parte. E explicando como na confeitaria é básico. Primeiro os líquidos, depois os secos, né? Aqui, Rita, nós temos o nosso purezinho de cambotiá. Eu uso a cambotiá mesmo, não é aquela abóbora especial para doce. Eu gosto muito mais da textura, do sabor que a cambotiá dá. E você vai ver que nessa torta, ela dá uma estrutura muito boa, viu? Aqui, se você prestar atenção, tá muito lisinho. O que eu fiz? Gente, com casca e tudo, eu coloco a minha abóbora sem a polpa dela numa panela com água, deixo ferver. Mais ou menos uns 15, 20 minutos, vai depender da sua abóbora, né? Se ela estiver muito seca, vai demandar um pouco mais de tempo. Feito isso, eu particularmente faço com casca e tudo, aí eu tiro depois a polpinha dela com colher mesmo, porque a casca... Ah, você põe com casca e tudo. Exato. Mas você pica? Não,
Eu Não, passo você põe ela inteira. Inteira, porque aí depois com a colher diferente. mesmo. A mão de chefe é calejada, né, gente? Então, assim, se tiver um pouquinho quente, a gente dá uma sofridinha, uns 2, 3 minutos, depois tá tudo Aí certo. depois que você cozinha ela inteira, que você parte e raspa com a colher. Exatamente, porque as a sementes. casca, no nosso bistrô e em alguns cardápios que nós oferecemos, nós temos um molho para acompanhar carne ou salada que é a base de casca de cambotiá. Que aí, numa próxima oportunidade, eu posso ensinar para vocês Ai, também, seria que muito é legal. muito gostoso. Fica um verde metalizado, Ensinar dependendo... a trabalhar com a cabotiã. Exato, porque particularmente eu gosto muito de utilizar o produto inteiro. Tanto é que no bistrô nós temos um nhoque de banana da terra que eu sirvo com um ragu feito da casca da banana. Da casca da banana. E fica Legal. muito gostoso. Só para explicar, não é um purê onde você vai amassar com um garfinho, tá, pessoal? É um purê onde você vai passar num mixer com um pouquinho da água do cozimento para ficar esse purezinho liso. Deixa eu só pegar uma colherzinha aqui para mostrar pro pessoal a consistência. Aqui, ó. Isso. Olha, gente, ó, tá vendo? É quase uma moussezinha, tá vendo? Essa consistência lisa. Ficou bem fininha, né? Bem fininha. Aqui, no caso, eu fiz uma meia abóbora e 2 conchas bem servidas do cozimento. Eu bati no liquidificador, mas se a pessoa quiser processar ou passar no mixer, o importante é estar nessa consistência aqui, bem lisinha. E frio, né? Não não necessariamente não tem precisa problema? estar, não pode estar gelado para não dar choque térmico, porque como a massa que a gente está fazendo ela é morninha, então não pode estar gelado. Mas de resto, temperatura ambiente ou quente, não tem problema. Ah, perfeito. Aqui nós vamos agregar aos poucos esse nosso purezinho. Não tem nada no purê, tá, gente? É só a abóbora com o líquido do cozimento e batido. Que legal. Tá vendo olha que ela isso. já vai dando uma consistência, uma coloração bem bonita aqui. Deu uma suavizada na coloração, E né? uma suavizada na coloração. Por quê, Rita? Como eu sei que você tem uma restrição à lactose, aquela torta que eu trouxe ela com um teor de chocolate mais alto, ou seja, ela ficou mais amarga. Essa daqui eu tô fazendo com chocolate ao leite, Tá. tá? Para o pessoal que gosta, ficam 2 sabores. Então, pessoal de casa, não tem problema. Ah, eu não gosto de chocolate amargo, pode fazer com ao leite. O chocolate branco, eu ainda não testei essa versão, mas eu ainda acho que não dá certo porque o teor do chocolate branco é muito alto. Teria que dar uma adaptada em gordura, enfim. Mas também vou testar porque é uma torta muito gostosa e tenho certeza que com chocolate branco e abóbora vai ficar bem diferente. Vai ficar, eu já imagino. Mas aí, é claro que tem que testar, né? Não, tudo a gente... Essas receitas diferentes a gente testa bastante até acertar. E quando acerta, parece que é Deus falando assim, olha, todo mundo vai gostar. Se vocês ouvirem fogos, o Vitor Hugo. Sou eu, gente. É mais ou menos isso. Toda vez que uma isso. receita dá certo, eu só falta soltar fogos. Aqui nós vamos entrar, então. Já agreguei o nosso purezinho de abóbora. Aqui eu tenho açúcar mascavo. Dá para fazer com outro açúcar? Dá. O refinado eu não recomendo você usar 200 gramas de açúcar refinado. Fica muito doce. Ok. Aqui, além de ser um açúcar um pouquinho menos gordo, digamos assim, né? O açúcar mascavo, ele ajuda na umidade da nossa torta. Depois, a hora que eu cortar para vocês vão ver que é uma torta extremamente úmida e muito suculenta, viu? Então aqui a gente agrega... Aí é açúcar mascavo. Mascavo. Mas se quiser usar demerara, se quiser usar meio a meio, 100, porque aqui eu tenho 200 de mascavo. Se quiser usar 100 de demerara e 100 de mascavo, pode. Se quiser usar 200 de demerara, pode. A única coisa que eu falo é não coloque 200 gramas só de açúcar branco. Tá. Vai ficar extremamente doce. E prejudica a saúde. Também, né, gente? É muito processado, né? O Muito. açúcar mascavo é menos, dá essa coloração muito bonita aqui na nossa massa. Tá lindo mesmo. E você vai ver o sabor, Rita. É maravilhoso. Esse açúcar que vai criar uma casquinha? Ele ajuda a criar a casquinha junto com a gordura. Tá. Mas ele, estruturalmente falando, ele deixa mais aerado, mais suculento, Ai, que bem delícia. gostoso. Já tô gostando. Aqui nós temos a nossa farinha de nozes. Eu bati, então comprei as nozes in natura e fiz a minha própria farinha. Eu aconselho sempre as pessoas a fazerem isso. Tá. É mais barato, é mais gostoso e você tem a garantia de que não vai ter nenhum outro tipo de oleaginosa, principalmente para quem é alérgico. Tá ok.
Perfeito. E aos pouquinhos. Hoje as pessoas encontram com muito mais facilidade, porque para nós produzirmos, até eu conversei esses dias com uma chefe também, e ela falou, é muito difícil, porque como tem muita gordura as nozes e as castanhas, é difícil a gente processar para ficar soltinha desse jeito. Então, mas hoje é fácil de encontrar em qualquer lugar do Brasil, Não, é bem fácil. Essas farinhas de amêndoa, farinha de nozes, enfim, farinhas... Só um aviso aos alérgicos, porque com certeza você tem que olhar a embalagem, porque como vem de indústria, há alguma contaminação, Às vezes o amendoim, por exemplo, eu tenho alergia ao amendoim, eu sempre leio. Exatamente. Pode conter amendoim, opa, eu já nem pego. Exatamente. Foi mais ou menos Não dá pra seguindo arriscar, né? nessa risca das suas restrições que eu dei uma adaptada para trazer aquela outra versão que eu particularmente gostei bastante. Ai, que eu bom. adoro chocolate meio amargo, gente. Então, também. 60% farinha de nozes, um pouquinho de manteiga, gente, não tem como a não gostarem dessa receita. E aqui eu tenho exatamente 25 gramas de cacau. Aqui eu tô usando cacau 70%, tá? Tá. Dá pra usar qualquer outro, tá, gente? Só que como eu tô nessa história de meio amargo, tudo bem que aqui nessa receita eu tô usando ao leite, mas não tem colher aí? Tem da própria abóbora. Maravilhoso. Olha aqui, gente. Deixa eu aproveitar e dar um recadinho enquanto você mexe, chefe. Porque nós aqui estamos comemorando hoje, dia 16 de novembro, 42 anos de existência da Associação do Senhor Jesus. Eu tenho histórias, né? Eu vou contar na hora que eu estiver lá com a irmã Luísa. Mas eu queria saber, você tem alguma história com a Associação do Senhor Jesus? Há quanto tempo você é sócia? Era para ter falado isso no começo, mas olha, eu queria muito que você contasse para mim, né? Colocasse aí no chat do programa ao vivo no YouTube, que você @programamulher.com, para quem ainda não entrou, que você contasse para nós. Nesses 42 anos, nós fizemos diferença na sua vida? Nessa evangelização que começou, olha, primeira evangelização católica pela TV aqui no Brasil começou com o Padre Eduardo e a irmã Luísa. É importante a gente falar e ressaltar isso. São 42 anos de existência da Associação do Senhor Jesus e nós queremos saber, você tem alguma história com a gente? Então, pode mandar lá no YouTube, no chat do programa ao vivo, que a gente quer contar aqui para todo mundo. Rita, já está pronto. Sem brincadeira. Um bowl, uma panela, um fouet e um sonho. Mais ou meus isso. A forma que eu trouxe aqui é de 22 centímetros de diâmetro. Dá para usar quadradinha sem problema, mas que as proporções sejam parecidas. Dá para fazer ela em forminhas menorzinhas, individuais, para dar de lembrancinha. O tempo de assado no forno tradicional, 40 minutos. De 40 a 50, vai depender muito do forno, né? Da potência do forno. E em porções menores, lógico, de 15 a 20, você sempre tem que estar de olho. Mas é uma torta cremosa. Então, como que eu faço? Aqui eu não trouxe nenhuma nesse ponto de término de assar. Mas eu dou uma chacoalhadinha assim, ela não mexe. Lá no forno. Deu 40 pode minutos. balançar. Você pode balançar ela, porque como ela não pode balançar pra dar esse... balançar ela, você dá uma balançadinha assim. Se o miolo dela der uma leve chacoalhada, mexeu, não tá bom. Ainda não tá bom. Não vai ficar 100% assado, que eu digo seco. Vai ficar uma torta cremosa, literalmente. Aqui eu trouxe um desmoldante, é uma dica do chefe. Uma colher de manteiga ou margarina. A manteiga, se for usar, tem que ser em ponto de pomada. Uma colher de óleo de soja e uma colher de farinha de trigo. E aí eu coloquei uma pitadinha de cacau para dar essa escurecida. E esse é o nosso desmoldante artesanal. Para não ficar aquele branquinho depois em volta. Exatamente. Gostei dessa dica. Essa dica foi boa. Às vezes a gente faz um bolo de chocolate e em farinha. Exato. Né? Aí fica tudo branco em volta do nosso bolo de chocolate. Gostei da ideia. E aqui é super simples. Esse é o desmoldante. Desmoldante artesanal. Uma colher de sopa de óleo de soja ou de girassol, qualquer óleo que você quiser. O importante é que seja óleo mesmo. Uma colher de sopa de margarina ou de manteiga. Aqui eu usei a manteiga mesmo, tá? Para dar um gostinho também nessa nossa
nesse nosso Eu também desmoldante. prefiro a manteiga do que a margarina. Uma colher de sopa de farinha de trigo e uma pitadinha de cacau só para dar essa cor. Quando você for fazer um bolo branco, não precisa do cacau. E é um desmoldante muito eficiente. Eu gosto bastante, eu faço para tudo. Adorei Até essa para pão, ideia, sendo chefe. bem sincero. Quando nós fazemos bolo de milho, que é aquele bolo pesado, que é difícil de desmontar, principalmente na época das festas juninas, né? A gente passa o desmoldante, ele sai assim super fácil. Eu acabo de tirar do forno, eu nem preciso esperar esfriar, porque o desmoldante é tão potente que ele já me dá essa possibilidade. Não tem que ficar passando faca Exatamente. E tentando desgrudar com o garfo. E Maravilha. chefe, gente, a gente, principalmente agora no final do ano, a gente vai otimizando o nosso tempo, né? Porque tem bastante evento, a gente trabalha... Encomenda. Exato. No nosso bistrô, a gente trabalha muito com evento. Então, a gente tem que otimizar algumas receitas mesmo, alguns preparos, justamente para facilitar. Onde fica seu bistrô? Na rua Doutor Barbosa de Andrade, no número 663, Jardim Chapadão, lá do lado do castelo. Que legal! É muito divertido. Você tá A loja que me convidado. veste é lá no castelo. Eu vou fazer o seguinte, o dia que eu for lá visitar a Limari, eu já aproveito e passo lá no bistrô e tomo um café. Ai, que delícia! Nós estamos atendendo ao público de sexta, sábado e domingo, do meio-dia até as 3h30 da tarde. Por quê? Durante a semana eu trabalho muito com evento. Faço muito, principalmente agora no final do ano. Então eu e o chefe Fernando Meirelles, a gente tem feito muito evento. Então quem quiser fazer casamento, aniversário para até 50 pessoas, gente, a nossa agenda tá liberada, viu? Ai, que legal! Muito bom. Prontinho, Rita, ó, é isso. Passei o Passou o desmoldante. Completinho. O forno tem que estar pré-aquecido, tá, pessoal? Pelo menos uns 10 minutinhos. E não vai fermento mesmo. Não vai fermento. Aqui vai a fermentação Porque essa é uma natural. pergunta que toda vez que fazemos o brownie, o pessoal, mas não vai fermento? Não. E ele falou que é um preparo muito parecido, não é igual, mas é nesse sentido de não ir o fermento. Isso. E ele não colocou farinha de trigo. Isso é muito legal. A construção dessa receita se assemelha muito ao brownie tradicional. Tanto é que no começo a gente chamava de brownie, mas assim, ela é tão característica que eu falei, não, uma tortinha cremosa. Torta cremosa de chocolate meio amargo com abóbora cabotiá e farinha de nozes. Gente, a receita já está disponível aí no nosso canal no YouTube. É só você abrir aquela abinha de descrição que tem o Vzinho assim para baixo. A receita tá ali. Mas se você estiver no nosso Instagram, @mulher.com, você vai também encontrar a receita deste bolo maravilhoso, dessa torta cremosa. De 40 a 50 minutos em forno a 180 graus, viu? 180 graus. E a dica é aquela que eu dei. Deu uma mexidinha, o centro dele deu uma puladinha assim, ainda tá mole. Parou de dar aquela puladinha no centro, já tá prontinha. E nós temos um recadinho, né, que nós queremos mostrar, porque afinal de contas é a primeira vez que o chefe Vitor Hugo veio, o chefe confeiteiro Vitor Hugo está conosco. E cadê o recado do chefe? Ah, mas não consigo ver daqui. Fala pra mim, chefe Vitor Hugo. Seja muito bem-vindo. Parabéns pelos 42 anos da Associação do Senhor Jesus. Ah, o Tiago Pontes, que legal. Muito obrigada, Tiago. Que pena que você não está aqui para experimentar esse bolo, viu? Nós gostamos demais. Então, você viu, seja bem-vindo, sempre. Eu agradeço muito, gente, a oportunidade. Espero trazer mais receitas para vocês, principalmente ensinar o pessoal a ganhar dinheiro, porque isso é bom. A gente precisa, né? A gente precisa e a gente quer. Com certeza. Chefe, mais uma vez, obrigada. Rita, muito prazer, viu? Tivemos a companhia do chefe confeiteiro Vitor Hugo com a torta cremosa de chocolate meio amargo com abóbora cabotiã e farinha de nozes.